Então, olha lá. Pergunta de pesquisa, problema, pergunta de pesquisa, objetivo geral, metodologia da pesquisa, ela é qualitativa, quantitativa e tipos de pesquisa, revisão de literatura. A revisão de literatura, aqui alguém me pediu para falar sobre coesão no projeto e coesão no texto. Ok. Coesão no projeto significa o seguinte: tudo o que você fala no seu projeto, tudo o que você escreve no seu projeto, você vai se remetendo ao objeto de estudo. Coesão no projeto de pesquisa. É raríssimo eu ver isso em projeto, tá? As pessoas escrevem, tá tudo direitinho. Escreve o problema, escreve o objeto, escreve o objetivo geral, escreve a metodologia, mas nada tem coesão. São blocos ligados a um problema, a um fenômeno. Mas o certo é você fazer coesão. Então, você vai dizer assim. Então, peraí, coesão no projeto de pesquisa significa sempre resgatar o objeto de estudo. Por quê? Porque você está dizendo assim, olha, essa metodologia de pesquisa, ela se adequa a este objeto de estudo. Por quê? Usando a metodologia etnográfica, eu vou conseguir, num período de 1 ano, obter dados sobre isso, 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 isso. Então, você precisa fazer essa articulação. Na revisão de literatura, você vai dizer, os autores fulanos discutiram isso, 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 e no meu objeto de estudo, eu quero ir um pouco à frente, adiante, eu quero compreender tal coisa, fala já do objetivo da sua pesquisa. Então, você tem que articular, a coesão vem aí, no projeto. A coesão no texto, qualquer texto, mas no texto científico, né, tem a ver com não permitir o que eu chamo de gap. Gap é uma palavra em inglês, né? Lacunas. Ou seja, você está lendo lacunas. Quebra no texto. Quebra no texto. Ou seja, você tá falando sobre uma coisa, de repente você dá aquilo, puf, te cortou, pulou para outra. E aqui fica um buraco. Não tem coesão, não tem sequência, não tem lógica, né? Então, quando eu faço a leitura de um material, que é um trabalho do cão, o que acontece? Eu faço o seguinte, eu imprimo o trabalho da pessoa, ou o meu trabalho, porque eu também faço a mesma coisa e tenho que melhorar a qualidade. Então, você terminou o seu projeto, você imprime o seu projeto. Aí você vai ler o seu projeto olhando só para a coesão. No caso do projeto primeiro, e depois você lê de novo olhando para a coesão textual. Por isso que dá trabalho. Então, você vai olhar o texto e você vai ver, eu estava falando disso e disso eu pulei para aquilo. Não, ficou um buraco no meio. Mas lá na frente, você resgata isso aqui que você falou aqui. Então, você tem que tirar o texto de lá, trazer para cá, corta lá, copia aqui e faz a articulação com o que vem a seguir, tá certo? Ou tira o que vem a seguir, porque às vezes o que vem a seguir nem é necessário. Uma das coisas que eu observo bastante, que é muito interessante, vocês já devem ter vivido isso, que no budismo a gente chama desapega, né? Nós temos que nos desapegar das coisas, porque elas são todas impermanentes, isso é no budismo. Tem uma propaganda, que acho que é do Mercado Livre, que fala desapega, 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 né? Então, as pessoas, vocês que estão começando nesse processo de construir o projeto e depois a dissertação, a tese, vocês se apegam à sua criação. Então, você não quer cortar nada, mas não funciona. Não funciona. As minhas orientandas e orientandos, assim, reclamavam no começo, depois compreendiam e aprendiam, porque eu faço isso junto com a pessoa. Eu
corto geralmente o início inteiro da frase do parágrafo, porque a pessoa enrola, tende a repetir, são maneirismos de linguagem, mas a frase começa mesmo ali na frente. Então, a coesão, achei os gaps, aí eu exploro, o que você queria dizer? Por que você colocou isso depois disso? Ah, por isso, por isso, por isso. Então, é isso que você vai escrever aqui. Você entendeu? Então, por que eu retiro do computador e da minha cabeça e boto no papel? Porque é como se eu me desconectasse daquilo e aí eu olho para aquele texto não como um texto meu, eu olho como um texto de outra pessoa. E aí eu retiro o que não é necessário. Principalmente quando a gente repete as mesmas coisas. Enrola, enrola, enrola. Pronto. Eu tenho aqui 2 perguntas. Sim, e a última parte do projeto é o cronograma, aí você assiste a live e veja como é que fica. Então, fizemos esse início, né, dessa maratona, conversando sobre o projeto. Agora está aberto, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem sobre os seus projetos, tá? Vamos melhorar os seus projetos. Caroline, eu tenho aqui algumas perguntas também que eu não vou deixar passar batido. Quais são as dicas mais importantes para um processo seletivo de doutorado? Bom, isso não é o projeto, né? Eu vou colocar aqui, Caroline, mas eu vou pedir para você mandar isso de novo. Dicas para o processo seletivo. Eu diria assim, eu vou falar no geral, não vou falar do doutorado, tá? Olha só. O processo seletivo, então deixa eu escrever aqui, processo seletivo. Ele, como vocês sabem, varia de programa para programa de pós-graduação, mas geralmente ele tem 3 a 4 etapas que são fixas, mas elas podem vir em ordens diferentes. Então, submissão do projeto, né, a publicação do edital, submissão do projeto e inscrição. Análise do currículo Lattes, uma prova escrita e uma prova oral. Então, geralmente, e o quinto, que também varia de programa para programa, que é a prova de proficiência. O que eu diria para vocês é o seguinte: primeiro, verifique o peso de cada etapa. Tá? Vou falar de uma pessoa que conversou comigo esta semana. O peso dado pelo programa, no caso, o peso dado pelo programa a cada etapa do processo de seleção. Por que isso? Porque você pode, de repente, querer investir muito no seu Lattes, né, que é muito comum. As pessoas acham que o Lattes é o Lattes que vai garantir que eu entre. Não. Eu acabei de ver essa semana uma pessoa que me disse que não foi pedido currículo e a outra que me disse eu vi, o Lattes tinha peso 1 e todas as outras etapas peso 2. Então, o que vale mais? As outras etapas. Então, aonde que eu investiria, Caroline? Se você escreve mal, eu investiria na escrita. Se você tem condições financeiras, contrate uma professora de português e peça para aprender redação. Só que aí você dá os temas, não ela. Mas você escreve as redações com a orientação dela e ela faz as correções junto com você. Aprenda a escrever, melhore a sua redação, a sua coesão, a sua originalidade, o seu encadeamento. Segundo, se você não tem dinheiro, pegue um livro que tenha histórias, um livro de crônica, pegue os artigos que você está lendo, pegue uma parte do artigo, por exemplo, análise de dados, leia e faça resumos, um monte, até você melhorar a sua escrita. Assista um filme na sua área de conhecimento e faça um resumo de 1 ou 2 páginas, à mão mesmo, ou no computador,
sobre o filme. Então, você precisa exercitar o seu cérebro para elaboração. E o único jeito é escrevendo, não tem outra coisa. Claro que o ideal é se você tiver uma amiga, um amigo, um irmão, uma irmã, um pai ou mãe, não importa, que sejam bons no português, escreva e entregue para a pessoa ler. Faça um por dia. Uma página por dia não é nada. Ao invés de você ficar lá, ó, no celular, no Instagram, perdendo tempo, use o seu tempo ao seu favor, em seu benefício. A outra coisa que eu diria para o processo de seleção, então, isso para a prova. Eu sou muito tímido, professor, eu sou muito tímida, eu não gosto de falar em público, eu tenho medo. Olha, vá treinar isso. Como? Você não tem amigos, amigas, parentes? Peça para as pessoas fazerem entrevista. Faça uma lista de perguntas, senta com as pessoas ligadas ao seu projeto, senta, peça para sua mãe, mãe, senta comigo e faz as perguntas e eu vou responder. Se não tiver claro, você pergunta, não estou entendendo. Peça para uma amiga sua, peça para o seu namorado, peça para o seu marido. Treine, porque isso demanda treinamento. Então, faça isso. Se você fizer 10 vezes, você vai ter melhorado muito. Mas se você fizer 50 vezes, você vai ter dado um salto qualitativo, porque você vai ganhando o quê? Segurança, confiança, autoconfiança, tá bom? Pronto. Isso com relação ao processo seletivo. Claro que eu já falei sobre o Lattes inúmeras vezes, vai lá na playlist do Lattes, assista e melhore o seu Lattes conforme for possível para você. Mas tem muitas possibilidades de melhoria do Lattes. Patrícia dos Reis, professora, me dá umas dicas para falar de educação de surdos durante a pandemia. Tá, vamos lá. Posso delimitar minha área de estudo no objetivo geral? Não, você não precisa, porque a sua área de estudos é delimitada. Olha, essa é uma boa pergunta. A área de estudos é a área de conhecimento ampla do seu programa de pesquisa, linha de pesquisa, tá? Então, você tem que saber que é assim, ó, programa de pesquisa, programa de pós, quer dizer, desculpe, programa de pós, linha de pesquisa, e aí a sua área de pesquisa, tá certo? Então, o seu projeto de pesquisa, ele tem que se inserir na linha de pesquisa, que está inserido no programa de pós-graduação, tá certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a solicitação da Patrícia sobre educação de surdos. Então, a linha de pesquisa é educação e direitos da pessoa com deficiência, ou estudos culturais, eu era da estudos culturais. A área de pesquisa é educação de surdos. Agora, o objeto de estudo, que está dentro da área de pesquisa, seria, no caso aqui da educação de surdos, seria acessibilidade para os surdos nas lives que estão sendo divulgadas, ou acessibilidade nas aulas remotas, né? Nas aulas que as professoras e professores estão dando remotamente. Por exemplo, Patrícia, poderia ser acessibilidade para os surdos. E o que eu faria de pesquisa, a minha população, eu faria uma pesquisa, poderia ser um survey, um levantamento de dados, poderia ser quantitativa, eu faria um survey, que é um tipo de pesquisa quantitativa, tipo de pesquisa, survey. Survey é um levantamento de dados, tá? Tipo censo, levantamento de dados, com populações grandes, porque vai te dar dados estatísticos, certo? Então, o que eu faria? Eu faria um survey, num primeiro plano, online, com a língua de sinais também, para os surdos que estão na educação básica responderem a várias perguntas sobre a experiência deles agora nessa fase de escolarização remota, à distância.
Aí eu teria uma série, eu tenho que primeiro aprender o que está sendo feito na educação remota. E aí eu teria uma série de perguntas, que eles vão responder sim ou não, e algumas onde eles vão responder dizendo sobre a experiência deles. Depois que eu fiz isso, vamos dizer que eu tenha acessado 500 surdos e surdas, eu posso fazer uma correlação de gênero entre os surdos rapazes, os surdos moças, né, do sexo feminino, sexo masculino, e depois eu selecionaria alguns desses surdos e faria uma entrevista online. Então, ela é quanti-qualitativa. Professor, com suas aulas, me dei conta de que preciso escrever mais à mão. Isso acontece. Escrevo bem no computador, porque no computador a gente pode editar. Exatamente, olha lá. Um problema, gente, que eu acompanho com uma certa frequência são pessoas que se sentem muito inseguras com relação à elaboração do seu texto. Aí chega na prova escrita, resolve fazer o quê? Um rascunho, para depois passar limpo. Isso é um problema. Então, não tem problema que você escreva e risque alguma coisa e faça uma correção. O ponto-chave, eu vou até anotar aqui para fazer uma live sobre isso. O ponto-chave, sabe o que é? Vou escrever aqui, ó. Letra legível. Se a sua letra não é legível, você precisa urgentemente treinar a sua letra. Porque se você não tem letra legível, você já perdeu metade do seu trabalho. Porque professor nenhum vai ficar tentando decifrar os seus hieroglifos, tá certo? Então, tenha muito cuidado. Se a sua letra não é boa, melhore sua letra. Professor, estou com o seguinte objetivo geral. Ótimo, Carol, obrigada. Investigar, olá, gente, perfeito. Só que, vamos pensar, Carol, investigar é a mesma coisa que pesquisar. Então, não é uma palavra apropriada. Não usem a palavra investigar no objetivo geral, porque é o que você está fazendo. No objetivo geral, tem que ser uma outra palavra, não investigar, tá certo? Vou botar um lembrete disso. Investigar. Investigar, lá. Ausência de movimento popular de bairro como uma das condições para o agravamento da degradação ambiental em área urbanizada. Lá. Objetivo geral. Primeiro, eu corto investigar, tá certo? Aí ela tá falando aqui o quê? Do objeto de estudo dela. Mas só que ela tem uma pressuposição, Carol. Você tem aí uma hipótese. A sua hipótese é que existe ausência de movimento popular. Como é que você tem essa hipótese? Por que você está afirmando isso? Você está afirmando isso com base na sua experiência? Você não pode afirmar. Você está afirmando isso com base na experiência de uma ONG? Você não pode afirmar. Você está afirmando isso com base na literatura? Você pode afirmar, mas aí não se coloca no objetivo geral, se coloca na revisão de literatura e também na problematização. Bom, então vou continuar. Investigar a ausência do movimento popular de bairro. Então, esse seria um problema. Não existe movimento popular de bairro. Aí você está afirmando que o movimento popular de bairro é uma condição para o agravamento da degradação ambiental em áreas urbanizadas. Sabe qual é o seu objeto de estudo? É o agravamento. Na verdade, o objeto é a degradação ambiental em área urbanizada. Esse é o seu objeto de estudo. O seu objetivo pode ser verificar ou caracterizar a influência do movimento popular de bairro no agravamento do fenômeno da degradação, tá certo? Perceberam como é complicado? Então, investigar não pode, zero no objetivo geral. E, olha, eu tirei, como eu falei um minuto atrás, eu tirei toda a primeira frase até chegar no
objeto de estudo, que é a degradação ambiental em área urbanizada. Claro que a degradação tem uma série, um conjunto de causas. Uma delas pode ser a ausência do movimento popular, que talvez, quando há um movimento popular, pode ser que preserve ou pode ser que piore. Mas aí a pesquisa é sobre isso. Eu vou descobrir. Minha pergunta de pesquisa poderia ser: quais são as condições que agravam a degradação ambiental em áreas urbanizadas? E lá na revisão de literatura eu tenho que dizer o que é degradação ambiental. Isso é um conceito. O que os autores falam, o que as pesquisas falam? O que é a degradação ambiental numa área urbanizada? Quais são as causas apontadas pelos estudos, tá? Foi ótimo. Obrigada, Carol. Valeu. Acho que foi ótimo porque deu para compreender como que você organiza isso em função daquilo que eu disse. Parto da ausência porque conheço a área de estudo devido a trabalhos anteriores, que tinham outros objetos de estudo na área, mas identifiquei isso por observação de campo. Não tem problema nenhum. Você só não pode... gente, uma coisa importantíssima. Eu tenho vídeo sobre isso, que se chama Neutralidade do ou da pesquisador ou pesquisadora. Sabe o que significa isso? O que você acha, o que você sabe empiricamente, né, com base na sua experiência, não tem valor científico. Você não pode usar como argumento. O que você tem que fazer? Você tem que estudar para poder dizer, cheguei a isso ou cheguei àquilo, que são os seus achados, as conclusões do seu estudo. Então, se a Carol está dizendo que ela viu trabalhos, estudos anteriores, maravilha, perfeito. Você vai usar isso na sua revisão de literatura, no seu problema, não tem problema. E no problema, vá lá ver os meus vídeos. No problema, você pode sim se posicionar e dizer, na minha experiência, inclusive valoriza ainda mais o problema. Na minha experiência como, sei lá eu, blá, 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 eu tive a oportunidade de observar, não é perceber, é observar isso, isso e aquilo. E agora eu quero estudar isso para ver se isso de fato acontece, ou como eu poderia resolver esse problema. Maravilha, Carol. Muito bom, obrigada. Douglas, escolhi o estudo de caso como procedimento. O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa. O procedimento são as estratégias, instrumentos e técnicas que você utiliza para coletar dados no campo, ou, teoricamente, onde quer que seja. Tá? Então, escolhi o estudo de caso como metodologia de pesquisa, mas estou em dúvida se seria adequado. Você precisa me dizer qual que é o seu objeto de estudo, tá bom? Me diga o seu objeto de estudo, que daí eu posso dizer. Oi, Marisa, seja bem-vinda, querida. Saudade por aqui também. Não tem mais pergunta? Então vamos lá. Eu vou falar dessa pergunta, análise de narrativa. Quem foi que fez essa pergunta lá em cima? Pode, por favor, se manifestar? Eu queria saber por que você chamou análise de narrativa, aonde que isso apareceu no seu percurso? Eu preciso de um pouquinho mais de dados, tá? Bom, primeiro vamos falar aqui. Douglas, estou estudando algumas coleções de um núcleo de memória de uma instituição de ensino e a sua... Parou, gente. Só um minutinho, senão pula lá para cima.
e a sua relação com a memória da instituição. Ah, tá. E aí você, no caso, eu já posso te dizer que não é estudo de caso, não vai funcionar, não, como metodologia de pesquisa. Deixa eu responder a pergunta, então, segurem um pouquinho as perguntas, paramos aqui na Josiane, às 17h48, por favor, não coloquem mais perguntas, porque eu vou responder essa da narrativa que serve para todos vocês, tá? Então, olha lá. Alguém me perguntou sobre narrativas. Narrativas e análise de narrativas. Primeiro, vamos compreender o que são as narrativas. Primeiro, se você tem narrativas, você está conduzindo uma pesquisa qualitativa de campo. Por quê, professora? Porque é no campo que eu vou colher as narrativas, as falas. Narrativas são as falas, são as opiniões, são os pontos de vista, são as experiências das pessoas no campo, ou seja, dos participantes, dos e das participantes da sua pesquisa. Ok? Pronto. Então, essas são as narrativas. Então, vamos dizer que eu tenha feito entrevista, colhi dados, gravei, e eu tenho as gravações, e quero lembrar vocês que 1 hora de gravação é, em média, igual a 6 horas de transcrição, então tomem muito cuidado com gravação, tem forma de fazer isso, mais ágeis, mas eu não vou discutir isso agora. Então, eu tenho as narrativas dessas 5 professoras, eu tenho as narrativas dessas professoras sobre determinados temas, e tenho as narrativas, eu sou da área de matemática, e eu estou vendo práticas pedagógicas inclusivas e inovadoras para o ensino da matemática. Então, eu tenho a narrativa das professoras como fonte de dados, ou seja, elas me contando o que elas fazem, como elas planejam, papapá, e eu tenho as narrativas das crianças, mais os seus cadernos, tá? Conseguiu, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda. Entendeu? Então, eu tenho aqui as crianças, alunos destas 5 professoras, que me contaram coisas que eu colhi aqui, eu fui lá checar, fui aprender mais, aprofundar, e tenho os cadernos delas, que também tem a ver com as narrativas, porque tem a ver com os conteúdos, os contextos da sala de aula, ok? Como que eu analiso? Depende do tipo de pesquisa que você está adotando e do tipo de método de análise. Então, isso é uma coisa, gente, que eu vou falar agora, que praticamente é inexistente nas teses e nas dissertações e nas pesquisas brasileiras, porque as pessoas não explicitam, não tem nem capítulo de metodologia, quanto mais explicitar como que elas organizaram os dados, como vão organizar os dados da coleta de dados e como vão analisar os dados. É por isso que, geralmente, as análises são descritivas, são muito pobres, tá? Bom, então, é um método de análise de dados. Aqui. Esse livro, eu vou fazer uma de livro para vocês, é de análise de dados qualitativos. Então, está escrito aqui, análise de dados qualitativos, estratégias metodológicas para ciências da saúde humanas e sociais. É um pouco abrangente demais. Mas, quando se trata de organização e análise de dados, você tem, sim, estratégias que são comuns, tá bom? Aqui ele está falando análise dos dados qualitativos e a pesquisa qualitativa, objetividade, mensuração, definição de medidas, de variáveis. Tem umas pessoas aí que perguntaram para mim sobre variáveis outro dia. Escalas de medidas qualitativas, procedimento e análise de variáveis, princípios gerais de análise. É bastante interessante. Tem dados suficientes aqui que eu acho que podem ser usados, com pressupostos um pouco positivistas. Olá, Gracilene, você trabalha... Esse aqui, ó, esse aqui eu uso essa teoria aqui, ó. Aqui no Brasil foi traduzida como teoria fundamentada, que é uma tradução horrível,
mas é porque é teoria de base, que na verdade é o correto, que é grounded theory, teoria de base, mas aqui é um método de análise de dados, o livro inteiro é sobre esse método, que é a posteriori, né? Você constrói uma teoria a partir dos dados que emergem do campo. Então, análise de narrativa, para quem perguntou, nada mais é do que uma forma que você constrói de analisar os dados colhidos a partir das narrativas das pessoas. Então, você pode usar alguns métodos que são conhecidos, análise do discurso, análise de conteúdo, você pode usar a teoria fundamentada, mas se lembre que o ponto-chave é como você organiza esses dados, para depois você poder analisar. Não adianta você ter um monte de fonte, ou seja, eu faço entrevista, eu faço observação, eu faço diário de campo, eu faço aquilo, e depois não articular esses dados e apresentar ou não, mas você pode apresentar esses dados combinados, você pode não, você deveria apresentar esses dados combinadamente, que mostram as evidências. Só que um dos problemas que eu vejo muito grande em pesquisa, sabe o que? As pessoas vão ficando cansadas. E porque nos nossos programas de pós-graduação, nós temos disciplinas, vocês fazem em média 9, 10 disciplinas, antes de começarem a fazer o trabalho. Essas disciplinas são exaustivas, são desconectadas da sua atividade como pesquisador, e aí quando você vai para o campo e você tem os dados em mão, você já está tão exausto, tão cansada, que você já não tem mais paciência, e daí pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, junto e põe na tese. É por isso que as teses e as dissertações não têm uma qualidade muito boa, tá? Mas análise de narrativa nada mais significa do que criar um método para você apresentar as narrativas, os dados colhidos com pessoas e para poder analisar esses dados. Gente, uma coisa importante aqui. Toda análise, vou escrever, toda análise deve ser feita em relação ao objeto de estudo. Você não pode perder o foco. O seu foco é objeto de estudo e pergunta de pesquisa, e problema de pesquisa. Não pode perder o foco de jeito nenhum, porque às vezes eu vejo a pessoa tem lá um objeto de estudo e ela discute outra coisa na análise, não tem nada a ver.